galera, tudo bem com vocês? Sou o pastor Rodolfo e hoje eu tenho uma palavra bem rápida para você, mas extremamente importante. Acompanha comigo então, senta aí na tua cadeira e abre a tua Bíblia comigo. A gente vai ler um versículo que está em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se, dito isso, sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Palavras de Jesus aqui para os seus discípulos. Na verdade, as últimas palavras aqui de Jesus relatadas por Mateus. Cara, essas palavras têm uma importância incrível para nós nos dias de hoje. Mas olha só que interessante, cara, a missão que Jesus dá para os seus discípulos. Ele diz, olha, vão. E aí, ele fala algumas coisas. A primeira delas é, façam discípulos de todas as nações, de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as línguas, todos os povos deveriam ser alcançados por esses homens. Todo mundo, cara, todos os lugares mais remotos da terra deveriam ser alcançados por essa mensagem aqui que eles iriam anunciar. Então, vão a todos os lugares, vão a todas as nações. E fazer o quê? Fazer discípulos. O primeiro ponto aqui é fazer discípulos. Os discípulos de Jesus, que eram discípulos de Jesus, deveriam fazer outros discípulos, cara. E discípulo é uma palavra muito importante aqui, porque discípulo é aquela pessoa que anda aos pés do seu mestre, aprendendo dele e se tornando cada dia mais parecido com essa pessoa. Quanto mais ele aprende com esse mestre, quanto mais ele ouve esse mestre falar, quanto mais ele vê o que esse mestre faz e não faz, ele sabe o que fazer e não fazer. E dia após dia, o jeito que essa pessoa, esse discípulo pensa, vai mudando radicalmente. Eles deveriam fazer outros discípulos então, que significa que eles deveriam estar com essas outras pessoas todos os dias e essas outras pessoas deveriam aprender deles todos os dias. Mas não só aqui a missão de Jesus para eles era fazer eles discípulos, mas ele diz também, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós temos um segundo ponto da missão de Jesus para esses homens, eles precisam fazer parte de um povo. Quando eles são batizados, quando nós somos batizados, nós fazemos parte de um povo. Nós somos aquela galera agora que decidiu viver para Jesus, que decidiu morrer, que decidiu matar o velho homem e agora ressuscitar para Jesus, e nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma galera única. Essas pessoas que recebessem dos discípulos o discipulado deveriam também ser batizados, fazer parte dessa galera. E o terceiro ponto é que eles deveriam ensinar essas pessoas a obedecer aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles. E aqui, eles não deveriam apenas ensinar o conteúdo, mas ensinar eles a obedecerem. Pensa comigo, cara, se essas pessoas deveriam obedecer o que esses discípulos estariam ensinando, quer dizer que o que eles estavam ensinando não era só um assunto, não era só uma matéria de prova, mas era um mandamento. Não era conteúdo simplesmente, cara, mas era ordem, era um mandamento. Essas pessoas que recebessem o discipulado e fossem batizadas eram ensinadas ou deveriam ser ensinadas a obedecer. Portanto, esse ensino era um mandamento. Viver de uma forma, não viver de outra forma. Pensar de um jeito, não pensar de outro jeito. Fazer uma coisa, não fazer outra. Parece que a missão de Jesus para esses caras não é fácil, mas ela fica muito mais difícil quando a gente olha para o ponto crucial, que é, vão para todas as nações, todos os lugares. E tem outros versículos que Jesus fala sobre isso. Se a gente for ler Atos capítulo 1, versículo 8, olha só o que diz a Bíblia. Palavras de Jesus. Vocês receberão poder, vocês, novamente os discípulos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ou seja, poderão testemunhar que Jesus está vivo.
em toda parte, em todo lugar. De novo, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e ele termina dizendo até os lugares mais distantes da terra, até os confins da terra, os lugares que nem eram conhecidos. Os discípulos tinham uma missão muito complexa, todos os lugares. E por que isso é tão complexo assim? Porque o ponto crucial da mensagem de Jesus, alcançar outras nações, é o ponto mais complexo da mensagem. Você já reparou que nações têm culturas diferentes, elas não só falam diferente. Nós não apenas temos linguagens diferentes, mas nações, povos, têm histórias diferentes, têm cultura diferente, têm uma forma de realizar as coisas diferente, tem uma forma de pensar. Um brasileiro pensa de uma forma diferente do que um britânico, porque eles têm históricos diferentes, têm sistemas de pensamento ou esquemas na nossa cabeça que são diferentes. O que Jesus estava ensinando para os discípulos, sempre ensinou, e que era a mensagem que eles deveriam carregar então para todas essas nações que a gente está falando aqui, que tem culturas diferentes, formas de pensar diferentes, essa mensagem era o reino de Deus, era apresentar o reino de Deus. Tanto é que Jesus conta diversas parábolas durante o caminho, e a maioria dessas parábolas ele começa dizendo assim: e o reino dos céus é assim, ou o reino de Deus é desse jeito, galera. Jesus sempre ensinou isso para os discípulos, portanto, era essa a mensagem que os discípulos carregariam. Cara, se a gente for pensar, existem nações que têm sistemas de governo diferentes. Os judeus, ao ouvir esse tipo de mensagem, era super similar para aquilo que eles estavam esperando até, era super tranquilo para eles compreender, porque eles foram governados por reinado, porque eles tiveram reis muito bons e muito ruins, sabiam muito bem o que é um reino, e na verdade eles até esperavam um novo reino. O Messias que eles estavam esperando, a maioria dos judeus, era um Messias que traria o reino de volta, o reino de Israel. Então, para eles entender, o reino é isso, o reino é aquilo, era muito simples. Mas para outros tipos de povos, compreender um reino, um rei é novidade pra caramba. Portanto, a mensagem de Jesus, encontrando outros povos, encontra um pouco de dificuldade na história dessa galera, na cultura dessa galera. Porque nós precisamos entender a mensagem, precisamos entender o que Jesus veio fazer. E na maioria das vezes, o maior bloqueio para que nós possamos viver o que Deus tem para nós, compreender a mensagem de Cristo e obedecê-la, é porque nós temos um bloqueio na nossa mente. Porque a nossa mente é diferente, nós pensamos diferente, nós viemos de uma cultura diferente. E é exatamente por isso que Jesus, ao conversar com um mestre da lei, chamado Nicodemos, ele disse para ele assim: Nicodemos, se você quiser entrar nesse reino, e se você quiser realmente viver aquilo que Deus tem proposto agora através dessa mensagem, você precisa nascer de novo. Você não vai passar por um upgrade, você vai voltar do zero. Existe um filósofo que diz que quando nós nascemos, nós somos uma tábula rasa, o que significa que nós não temos nada escrito na nossa mente, não temos nada escrito em nós. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Olha, você vai voltar a ser uma tábula rasa. Esquece tudo que você sabe, esquece todos os conceitos que você tem, esquece todas as coisas que você aprendeu durante toda a sua vida, esquece os seus orgulhos, as coisas com as quais você se apega, o seu dinheiro, a sua fama, o seu histórico, de onde você veio. Para Jesus, para o reino de Deus, isso não importa. É por isso que a mensagem alcança todas as nações. Não são apenas os lugares privilegiados ou não privilegiados. Não são apenas para os ricos ou para os pobres. Não é apenas para aquele cara que é letrado ou não letrado. Não é só para alcançar um tipo de gente e não outro tipo de gente. A mensagem de Jesus, ela é para todos, para todo mundo. Porque a mensagem de Jesus é algo que você nunca ouviu.
é algo que você nunca viveu. Por isso que essa mensagem te transforma. Você nasce de novo quando recebe o reino de Deus na sua vida, porque é algo completamente novo. O convite de Jesus para todas as nações é esse. Você que está me ouvindo aí, ou faz parte da comunidade Geração Conquista, ou ainda não faz parte, mas pode fazer parte, essa mensagem de Jesus é para você. O reino de Deus que ele anuncia e que diz para os discípulos anunciar é para você. E aí você pode me perguntar então, o que eu preciso para receber essa mensagem? Bom, nós vamos ler um versículo que Paulo escreveu para um povo que não era judeu, para um povo que era outra nação, para um povo que recebeu essa mensagem após os discípulos entenderem o que tinham que fazer em outros lugares, os romanos. Olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só. Galera, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você só vai experimentar a vontade de Deus ou o reino de Deus. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do seu Pai para você quando você mudar a sua mentalidade. Quando você estiver disposto a abrir mão dos seus próprios conceitos sobre a vida, quando você estiver disposto a abrir mão de quem você é. Se a sua mente virar uma tábula rasa, Deus pode escrever em você, Deus pode ensinar para você, através de um relacionamento de discipulado, o reino de Deus. E você vai viver o que esse reino tem para oferecer. O convite de Jesus para nós é esse. O convite de Jesus para nós é através do discipulado. E discipulado é relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu absorvo o que aquela pessoa tem de conceito sobre a vida. Mais eu aprendo com aquela pessoa. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais às vezes eu falo parecido com ela. Eu penso como ela. Nos meus diálogos a gente vai se afiando e a gente vai se alinhando e a gente vai se parecendo. E a mesma coisa é com Cristo. Jesus envia os seus discípulos para que eles possam fazer outros discípulos através de relacionamento. Meu convite para você é construir um relacionamento com o Espírito Santo, construir um relacionamento com Deus e abrir o seu coração para mudar completamente a sua forma de pensar. Nós, a maioria de nós, e você que está me ouvindo muito provavelmente, é alguém que estava nessas nações distantes quando Jesus falou com os seus discípulos. Jesus estava pensando em você, Jesus estava pensando em mim, falando, eu vou alcançar o Rodolfo em algum momento e você precisa ensinar para ele, para aquele rapaz, o que eu tenho ensinado para vocês, o reino. Ensina ele a obedecer, chama ele para esse corpo, para essa galera, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faz dele um discípulo para que ele possa aprender aos meus pés e para que dia após dia ele abra mão do que ele pensa e comece a pensar como o reino pensa. Minha pergunta para você, para a gente finalizar esse vídeo é: como você tem pensado? Como o reino pensa ou como este mundo pensa? Isso vai ditar se você experimenta ou não a vontade de Deus para você. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nesse canal, que está aqui nesse vídeo. Esse é um dos primeiros vídeos que nós vamos ter aqui no canal da Geração Conquista. Nós somos uma comunidade de células da Igreja Monte Sião que dia após dia estamos nesse propósito, no discipulado. Se você quiser fazer parte dessa galera, nós temos aqui o link do nosso Instagram. Entre em contato com a gente e nós vamos ter o prazer de receber você aqui com a gente. Eu gostaria de orar por você para a gente poder finalizar. Pai, alcança a vida de todos esses que estão ouvindo essa mensagem, mesmo que estejam distantes, ó Deus, até os confins da terra, que eles recebam o Teu Espírito e eles estejam dispostos a ser discipulados para entrar no Seu reino e assim eles experimentem a boa, perfeita e agradável vontade dos céus para eles. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, que Deus te encontre o seu coração e a sua mente. Nos vemos aqui para mais vídeos. Em nome de Jesus. Tchau!